E também tem outro caso que um cliente me trouxe, precisa fazer uma importação da China, se eu não estiver enganada, de 2 máquinas, e ele pediu para mim fazer, Eliana, eu tenho esse orçamento que já me fizeram, mas eu gostaria de uma segunda opinião e eu gostaria que você fizesse esse levantamento para mim. Aí eu fui, não, traz para mim que eu faço esse levantamento para você de custo, fui atrás de frete, fui atrás de valores para desembaraçar o processo e tudo mais. E deu uma diferença, galera, de quase 100 mil. Então aqui eu quero trazer alguns insights valiosos do comércio exterior e importação, que sobretudo vai maximizar aí, né, os seus lucros através da importação. Porque muitas vezes a gente pensa que é só comprar algo lá fora e esquecer de quais são os procedimentos internos quando a mercadoria adentra o território nacional brasileiro. E toda a mercadoria, sem nenhuma exceção, ela vindo do exterior, ela é caracterizada como uma importação, ou seja, ela precisa ser nacionalizada, obrigatoriamente. Então, eu vou colocar aqui as práticas do dia a dia, porque, como eu já disse, são 16 anos nessa área, eu estou literalmente vivendo a importação um dia após outro, né? Todos os gargalos, todas as dificuldades que o comércio exterior vem apresentando. Hoje, né, nós estamos enfrentando aí uma paralisação tanto do Ministério da Agricultura, no MAPA, quanto da Receita Federal. E eu recebo bastante, né, bastante reclamações dos importadores e dizendo, até mesmo exportador, tá, pessoal? Que a importação ela é muito complexa, é complexo e o custo é muito alto. E aqui eu quero abrir 3 parênteses e dizer assim: primeiro, ela só se torna complexa o processo de importação quando não se tem pessoas qualificadas no processo, e qualificada, comprometida e também engajada na operação. Essas pessoas elas precisam estar engajadas, elas precisam estar comprometidas no processo. Assim, o processo não se torna complexo. Segundo, moroso. Quando se tem um representante, quando você elege um representante na fronteira, esse representante ele precisa buscar, né, o que está acontecendo na fronteira, como a fronteira em si funciona, como que o fiscal ali daquela fronteira ele se comporta, né? Porque cada fronteira, cada lugar que você vai desembaraçar um processo, o fiscal pensa de uma forma diferente, interpreta de uma forma diferente, embora, contudo, saibamos que é utilizada a mesma cartilha, né? A mesma legislação para todos, mas, infelizmente, né? Então, é muito importante que o seu representante, ele busque entender para poder sempre ajudar a entregar um bom resultado aí para os seus processos. E daí o terceiro é saber quanto tempo demora para liberar uma carga na Receita Federal. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitos processos ele tem LI e outros não tem. Então, assim, é importante saber, tem LI, o licenciamento de importação, que antecede ao registro da declaração de importação. Então é bom levar isso para o cliente. Olha, tem deferimento do órgão, por exemplo, o Ministério da Agricultura, e o Ministério da Agricultura está demorando hoje para deferir um LI até 5 dias. E é importante o seu representante estar sempre com essa comunicação com o importador, porque daí ele vai entender que existe um problema e infelizmente não se consegue fazer nada. A gente precisa esperar e seguir o fluxo aí normalmente. E os custos altos também, que os clientes reclamam muito, né, sobre os custos, além dos impostos que eles incidem no processo, bastante, né, bastante NCM, ele incide alguns impostos,
Mas é importante também saber quais são os prazos que o porto ali ele exige para que não exceda muito sobre as estadias, sobre os custos das estadias do porto. E quando cumprido esses prazos, dificilmente se excede do valor que foi dito inicialmente. Então é preciso fazer isso. Eliana, eu sempre apresento uma planilha de custo para o cliente. Sempre, é lógico, dizendo para ele, olha, existe uma margem de erro por causa da taxa do dólar, por causa de alguns problemas alguns percalços que pode acontecer no meio do caminho. Mas é possível você dizer para o cliente mais ou menos qual será o custo dele na fronteira se ele trazer uma determinada mercadoria. Então essa planilha que eu apresento para os meus clientes são planilhas simples, né? Não tem nenhuma base de cálculo complicada, é simples, jogar o valor da mercadoria, jogar o valor do frete, jogar o valor do seguro se tiver, e ali trazer as bases, o valor aduaneiro, né? E depois trazer os impostos que ele vai recolher e mais ou menos o valor ali de aduana, de estação aduaneira. Isso faz com que o cliente ele já se precaver ali, né, da situação. Olha, eu vou gastar um valor X, lembrando ele, óbvio, né, eu sempre deixo muito claro nos meus processos que existe uma margem de erro, né, por causa da taxa do dólar e tudo mais. Mas isso é possível. E isso faz com que a gente crie uma grande credibilidade para o cliente, uma transparência com ele. E a outra coisa, acontece muito, você tem um seu representante legal que faz uma operação, exemplo, no Porto de Santos, né, que faz com que exceda os seus valores também, Oi Jameson, obrigada, que excede muito os seus valores na estação aduaneira. Por exemplo, o cliente é acostumado a fazer uma importação no Porto de Santos. Aí de repente ele quer importar alguma coisa por outro porto. Só que ele tem uma afinidade com um despachante na fronteira que é o Porto de Santos. É um exemplo, tá, pessoal? E esse despachante, ele lógico, leva a informação para esse despachante, para esse representante lá no Porto de Santos. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho uma mercadoria para trazer de tal lugar, mas vai desembarcar, exemplo, lá em Itajaí. Você consegue me ajudar com isso? Consegue coordenar essa operação comigo, para mim, com isso? É óbvio que ele vai falar que sim, né? Eu posso coordenar contigo. O que ele faz? Ele vai contratar um preposto, o preposto é um terceiro despachante, lá no Porto de Itajaí, para poder fazer o desembaraço para ele lá. Só que isso também tem custo. E muitas vezes esse custo se excede, porque o despachante, isso não é ilegal, tá, pessoal? Isso é legal, a Eliana, o escritório também faz isso, a gente faz essas contratações de outros portos para a gente continuar fazendo toda a operação. A gente só contrata o representante legal lá para poder fazer o desembaraço. Só que daí entra uma jogada, né? Eu sempre vou atrás de valores, porque eu estou pensando sempre no custo final do meu cliente, porque além dele pagar os meus honorários, ele também vai ter que pagar, eu também vou ter que pagar esse representante lá, mais que justo, para poder desembaraçar o processo para a gente na fronteira. E esses desembaraços às vezes acontece de ser um pouco caro, né, pelo porto, a prática do porto, e a gente precisa ajustar. E muitas vezes o escritório, tá? Ele, às vezes, quando o valor, dependendo do valor que o despachante está cobrando lá, a gente acaba incluindo nos nossos honorários. Isso é muito, assim, depende muito de valores e de situações, tá? Mas acontece também de o valor ser um pouco acima do que a gente esperava, e a gente vai lá e apresenta para o cliente, olha, a gente cobra esse valor e o despachante da fronteira tal vai cobrar esse valor. Você aceita? Tá tudo certo? Não, Eliana, tá tudo certo. Você coordenando, tá tudo certo. Então, você deixa isso muito claro pro cliente. Então, assim, ele vai saber quais serão os custos dele trocando de fronteira. Ele vai pagar
o despachante que ele quer que coordene e esse despachante vai fazer toda a delegação, né, para um outro despachante que é um terceiro, para poder só desembaraçar, só liberar essa mercadoria na fronteira. E muitas vezes acontece de o despachante não deixar isso muito claro, e às vezes o importador, o empresário, ele não sabe por que excedeu tanto o custo dele no processo. Então é importante deixar isso bem explicado. Olha, o valor que eu vou cobrar isso, o valor que o outro despachante vai cobrar isso, está satisfeito? Podemos seguir dessa forma? Ou às vezes, muitas vezes os valores são baixos e eu acabo, né, tirando mesmo do nosso numerário, mas isso é um caso bem assim, esporádico. E deixando isso claro para o cliente, isso a gente vai criando aquele laço de confiabilidade com os nossos clientes, né, com nossos importadores. Ressalto novamente que é uma prática legal, isso está previsto na legislação, tá? Só que o importante é a gente deixar claro, né, os procedimentos e os custos, né, para que o cliente não exceda tanto nos custos e acaba perdendo toda a lucratividade dele na operação. E também escolher o preposto na fronteira, ele é de suma importância, né? Porque eu faço isso assim minuciosamente, eu ligo, eu faço pesquisas, eu converso com um, com o outro, porque assim é importante aquele representante que está na fronteira, que vai te representar em outra fronteira, longe de onde você está, ele vai te representar, ele representa você, a sua imagem, e depois ele representa o cliente, porque eu vou representar o cliente. Percebam, eu represento o cliente na fronteira, estou delegando responsabilidade a um outro despachante, e esse despachante, esse representante, precisa ser o meu rosto. Então, pensar da mesma forma, eu preciso agilizar, eu preciso entregar resultado e qualidade de serviço, porque esse é um dos grandes propósitos meu junto ao comércio exterior. E daí as taxas portuárias também, né? A gente sabe que cada porto tem uma prática diferente, tem suas taxas, suas tabelas, trabalham de forma diferente. Só que os portos, eles também são flexíveis, só que antes de começar uma operação, é de suma importância que o representante legal, ele vai até o porto, conversa com o porto, por exemplo, olha, eu tenho um cliente assim, quer trazer uma quantidade, vai ser corriqueiramente, então assim, a gente vai passar praticamente 6 meses, 1 ano trabalhando com bastante processo, há a possibilidade de você dar desconto nas operações, é possível, isso acontece, só que isso precisa acontecer antes de mais nada, antes de adentrar a mercadoria no território nacional. E essas comunicações, elas surtem efeitos, né? Quando se existe ali um propósito sempre de querer ajudar e sempre de querer diminuir esses custos para o importador, porque a gente precisa estar o tempo todo pensando no outro e não em nós mesmos o tempo todo. Nós estamos aqui representando eles, mas a gente precisa entregar resultados sempre, e esses resultados eles precisam ser positivos, né? Lógico que às vezes acontece de ter gargalos, problemas, percalços no meio do caminho, né? Alguns contratempos, mas acontece, obviamente, né? Nós somos seres humanos, mas a gente pode deixar tudo alinhado para que o cliente comece a entender que a gente está aqui para entregar o melhor para ele e, sobretudo, fazer com que eles reduzam mesmo os custos da fronteira, porque eu acredito muito que isso é possível. Aqui, por exemplo, eu trabalho as minhas liberações, tudo sobre rodas, porque eu sou em Foz do Iguaçu, né, fronteira de Paraguai e Argentina, então as minhas liberações são rodoviários sobre rodas. Então as liberações aqui acontecem muito rápido mesmo, porque não agora porque a gente está meio em paralisação, mas acostuma de 24 horas estar rodando os processos, ele entra e sai muito rápido, então acaba sendo um pouco mais barato, obviamente, o modal rodoviário, né, dos demais modais, como o aéreo e o marítimo. Então
é bom sempre fazer essa avaliação. Se conseguir fazer os processos rodoviários, levantar custos com 2 ou 3 representantes de despachante aduaneiro ou transporte também, seja o que for, tá? Assim vale para o aéreo também e também vale para o marítimo. Então, é de suma importância que quando se começa um processo de importação, isso acontece muito com os meus clientes, a primeira coisa que eles perguntam é: Eliana, você consegue aí a tabela de preço vigente do porto para a gente fazer uma análise? Então, o porto tem essas tabelas, tá, pessoal? O porto tem essas tabelas vigentes, elas têm que estar vigentes com a tabela de preço praticada ali naquele porto, para no final você saber mais ou menos quanto que você vai pagar pela armazenagem da sua mercadoria, seja no aéreo, no marítimo ou no rodoviário, que aqui acontece sobre rodas, e as liberações sim acontecem bastante, muito rápido. E trazendo isso para os clientes, deixando isso claro, porque eu deixo isso muito claro para cada cliente, a gente vai criando, construindo aí uma parceria de confiança e sólida, né, de ambas as partes, né, acaba se tornando uma amizade e a gente vai sempre trabalhando em prol de querer sempre ajudar, sempre de querer resultados, sempre de querer fazer o melhor para os clientes. E para os fornecedores também, né? Os fornecedores, para que você crie um laço aí de confiabilidade, de transparência com seus fornecedores do exterior, é de suma importância que faça bastante pesquisas, né? Existe bons e maus, então não adianta a gente achar que tudo é bom ou tudo é mal. Eu costumo dizer que a ausência do bem quer dizer, a ausência do mal é a ausência do bem, né? Quando o bem está sobressaindo, é a ausência do mal, e quando o mal está sobressaindo, é a ausência do bem. Então isso vale para todas, né? Para tudo na nossa vida. Então os fornecedores, é importante que faça pesquisa, é importante que busque saber qual que é a idoneidade daquele fornecedor que você está comprando, e ser aquele cliente que compra de forma assídua, e que daí você vai conseguir brigar por preço e ser um cliente competitivo no Brasil com as suas mercadorias. Lembrando que quando você compra algo lá fora, você já sabe o preço, consegue um bom preço, uma quantidade boa, sabe quando vai embarcar, mas muitas vezes você nunca sabe, não tem uma clareza do que realmente vai acontecer aqui no Brasil. E é de suma importância que você busque saber o que vai acontecer aqui no Brasil, né? O que pode acontecer quando a mercadoria chegar no Brasil, em território nacional? Qual é o passo a passo? É pensar que nós temos prazos, né, junto com a armazenagem, para qualquer tipo de modal, junto aos órgãos anuentes, caso tenha, e a gente fazer essas conferências antecipadas antes do embarque. Quando chegar aqui, você vai fazer uma nova conferência, registrar, esperar a parametrização, né? A parametrização são os canais, que a Receita Federal trabalha com o canal verde, canal amarelo, canal vermelho e o canal cinza. 98% hoje, tá 1 ano e meio mais ou menos, 2 eu acredito, que está dando canal verde dos processos. Então, assim, dificilmente está ficando muito tempo parado. O canal verde, ele não tem conferência documental. O canal verde, ele parametriza, né? A parametrização, ela é automática para todos os processos, sem nenhuma exceção. Após 1h10, 1h20, mais ou menos, depois da parametrização, ela é confirmada o canal ou verde ou redirecionada para outro canal. Mas aí é assunto para uma outra live. Mas assim, os processos são rápidos, basta você saber começar já a operação antes do embarque, conferência documental, lançar o processo no sistema, para quando o processo chegar, a mercadoria chegar no Brasil, você já está praticamente com o processo pré-pronto, apenas para dar mais uma conferida nos documentos, esperar a presença de carga, porque a mercadoria entra no Brasil e a Receita Federal disponibiliza essa carga conforme conhecimento de embarque para registro dessa declaração de importação. Então aqui eu
Vou bater de novo na tecla que é possível sim fazer todas essas conferências antecipadas para que a gente consiga reduzir custos para os clientes, para ele ser competitivo com a sua mercadoria no Brasil. Eu vou trazer algumas histórias que acontecem corriqueiramente, não, sempre acontecem aqui no meu dia a dia. E tem uma história de um cliente que tem uns 4 meses mais ou menos, que ele me ligou e disse assim: Eliana, ele me encontrou no WhatsApp, ele disse: Eliana, olha, me passaram o teu contato, eu já estou desistindo da minha operação, mas eu estou com 4 despachantes aqui no meu WhatsApp, nenhum soube me resolver a minha questão, e eu quero fazer uma importação de uma mercadoria e eu não sei como fazer. Aí eu só perguntei para ele qual que é a NCM. A NCM é nomenclatura comum do Mercosul, são 8 dígitos. Então toda mercadoria que você quer importar e exportar, você precisa saber qual é esse código, porque é um código criado para que você saiba quais são os impostos que vai incidir sobre o seu processo de importação, tá? Então, obrigatoriamente, quer importar, quer exportar, a primeira coisa, qual é a NCM? O fornecedor tem, tá? Ou a gente pode fazer pesquisas também, tem um sistema da Receita que a gente pode fazer pesquisa, mas a gente precisa classificar de forma correta, porque também pode ser penalizado. E daí eu pedi a NCM para esse cliente e ele me trouxe, eu ali em uns 20 minutos mais ou menos de consulta, eu di a resposta e ele falou, até ele disse assim pra mim: Eliana, você tem certeza? Eu falei: claro que eu tenho certeza, pode embarcar a sua mercadoria, que não tem anuência de nenhum órgão, e a hora que chegar aqui a gente vai desembaraçar e eu vou fazer de tudo para você não pagar nem estadia da sua mercadoria. Por quê? A carga dele veio consolidada. O que é consolidada? É um caminhão, que eu tô falando aqui de caminhão agora, tá? Pode ser container, pode ser de outro modal, mas aqui eu vou falar que é a situação do rodoviário, um caminhão que eles contrataram e vem várias mercadorias de vários clientes dentro desse caminhão. Isso para custear frete, para diminuir o valor de frete. É uma estratégia legal, isso pode fazer. Aí, como é uma carga compartilhada, a regra é o último que entregar a liberação na estação aduaneira, que é no porto, para sair o caminhão, paga a estadia. Aí eu ainda disse para ele assim: ó, vai entrar a mercadoria, eu já fiz toda a conferência, a hora que entrar eu vou correr para registrar e a gente vai conseguir liberar essa mercadoria e você não vai pagar nem o frete. Ele falou: olha lá, Eliana. E isso aconteceu realmente, o primeiro processo, o segundo processo. E essa semana retrasada, aconteceu o terceiro processo dele. Entrou a mercadoria e ainda a gente teve um probleminha com documentação, mas aí foi lá na origem. Eu registrei o processo parametrizou verde, aí deu 1h10. Lembra que eu falei, a parametrização ela é automática, e daí na hora de desembaraçar mesmo o processo, confirmar aquele canal, o fiscal faz uma análise ali documental. E o processo em 1 hora e pouco foi redirecionado para o canal amarelo. Ou seja, o fiscal queria fazer uma análise documental. Aí o cliente, lógico, né, se desesperou, me passou um e-mail, falou: Eliana, eu vou estar numa reunião tal, qualquer coisa, eu te passo aqueles documentos para você se justificar. Eu falei: fica tranquilo, deixa comigo. No dia seguinte, o fiscal recepcionou o documento e logo pela manhã já desembaraçou o processo. Nós somos ainda o primeiro a apresentar a prestação aduaneira e ele não pagou, né, as estadias ali da estação aduaneira. Então isso aí, o cliente ficou feliz, satisfeito e ainda agradeceu muito pela operação. E eu bato isso bastante porque é possível, só que você precisa estar comprometido, engajado com aquele processo e olhar para o cliente como se fosse a sua operação, a sua mercadoria. E também tem outro caso que um cliente me trouxe, precisa fazer uma importação da China, se eu não estiver enganada, de 2 máquinas, e ele pediu para mim fazer: Eliana, eu tenho esse orçamento que já me fizeram, mas eu gostaria de uma segunda opinião e eu gostaria que você fizesse esse levantamento para mim. Aí eu fui: não, traz para mim que eu faço esse levantamento para você de custo. Fui atrás de frete, fui atrás
de valores para desembaraçar o processo e tudo mais. E deu uma diferença, galera, de quase 100 mil do outro para o que eu fiz. O cliente simplesmente ficou de boca aberta. Então, por isso que é importante você fazer um orçamento com 1, com 2, com 3, até você ficar satisfeito. E é importante também você saber o que está sendo colocado nessas cotações, nesses orçamentos. Porque muitas vezes é colocado ali taxas incorporam valores e você não entende. Lógico, eu como despachante tantos anos nessa área, eu sei fazer uma pergunta ou sei analisar ou fazer uma pergunta para quem fez para saber exatamente por que está sendo cobrado aquilo. E muitas vezes o cliente não sabe, então ele não sabe, não tem noção e também não tem cabeça para buscar saber o porquê que estão cobrando tudo aquilo dentro do processo. Mas uma diferença ali de 100 mil reais é muito grande e isso se torna um prejuízo para o cliente, né? Então, por isso que é importante e eu falo sempre para os meus clientes, vocês podem solicitar orçamento para quem vocês querem solicitar, vocês não precisam ficar amarrado com um representante legal só porque alguém indicou ou porque você não conhece ninguém. Existe N's, você pode encontrar o melhor, aquele que realmente vai trabalhar para trazer resultados para a sua operação. E o perigo dessas cotações é de não ficar claro. Por exemplo, eu vejo bastante, tem transporte, seja qualquer transporte, qualquer modal, aéreo, rodoviário ou marítimo, eles sempre estão incorporando o valor de frete junto com os honorários do despachante. Aí eles sempre falam assim, mas eu nem vou te cobrar os honorários do serviço, entendeu? Fazer com que o cliente, ele nem tá me cobrando o valor do serviço, então, né, tá dentro. Não, pessoal, sempre pede, eu quero que você me deixe o valor de frete separado e o valor dos honorários do despachante, do representante, da fronteira, de forma separada. Ali você começa a ter clareza, quanto você pagou de frete, quanto você pagou de serviço. E você pode exigir isso do seu representante. É de suma importância que você comece a analisar isso e trazer isso pro papel mesmo, para a calculadora e analisar, tá me cobrando isso, aquilo. Porque também já aconteceu de, por exemplo, me vinham alguns orçamentos e aparecer 2 vezes um valor um pouco maior, um pouco menor, só que o valor, nomes de serviços diferentes. Só que, se você for levar ao pé da letra, é o mesmo serviço. Aí você vai lá e questiona, mas por que está cobrando um valor tanto para isso, um valor tanto para aquilo, sendo que é o mesmo serviço? Daí a pessoa fala, não, eu esqueci de tirar essa informação. Só que assim, quando você pega alguém leigo, alguém que não entende muito sobre o processo de importação, ele vai aceitar. Ok, beleza, ele vai validar aquilo e vai passar. E vai passar, simplesmente passa. Então, por isso que é importante você solicitar para o teu representante, para o teu agente de carga, para quem você delegou responsabilidade. Discrimina para mim nesse orçamento todos os valores, nem que seja ali que você usou uma caneta para escrever, me coloca ali o valor da caneta, o valor do papel, mas deixe descrito isso, entendeu? Porque ali você começa a ter clareza, ali você começa a criar um laço de confiabilidade com os seus representantes, que com certeza você vai só dos próximos processos, você pode ver isso para mim em tal lugar, e você não vai ficar desconfiado, né, com uma operação. Aí teve um outro caso também, que um cliente trouxe uma tela, ele comprou uma tela, essas telas de arames, rolos de tela de arame da China. Ele trouxe, só que a pessoa que vendeu para ele lá não disse quais seriam os procedimentos dele aqui no Brasil. Então ele me encontrou, ele falou, olha, eu encontrei teu telefone, agora eu não lembro quem que passou para ele, só que eu tô com a mercadoria no porto, eu não sabia que tinha que fazer todos esses procedimentos, você pode me ajudar? Eu ajudei ele, só que foi uma fortuna com a armazenagem, ele até fez empréstimo, gente, empréstimo,
para poder pagar a armazenagem, porque o imposto ficou alto, a estadia também ficou alto, porque ele demorou pra caramba até ele ir atrás de dinheiro para pagar. Então tudo isso faz com que o cliente nunca mais volte a importar, que faz com que o cliente ele se desmotive no processo de importação. Por isso que eu iniciei a conversa dizendo que eu recebo muitas reclamações das pessoas falar, além de ser complexa a operação, é custoso e o custo está muito alto. Para mim, a importação não é moroso, ele não é complexo e também não custa muito alto. Ele custa o preço justo, desde que você saiba e encontre pessoas qualificadas para trabalhar com o teu processo. Moroso é muito importante. Oi, Emily! Moroso, ele é muito importante, começa a operação desde o início da operação. O importador te passa que eu comprei uma mercadoria e te passa a fatura pro forma. A fatura pro forma é um documento que se inicia a operação. Ali você já começa a fazer uma breve conferência. Que nem, por exemplo, tá vindo um cliente para mim que tá começando agora no mercado de pneus. E ele chegou no escritório, contou a história dele, eu quero começar, eu quero fazer tudo da forma correta. E eu falei, a primeira coisa, fechou o negócio lá, já me traz a proforma para mim fazer a conferência. Ele recebeu a proforma, Eliana, mandei a proforma, dá uma olhada para mim, validei a proforma para daí então ele assinar, para a gente fechar câmbio. Então a gente está com o processo andando, hoje, eu não lembro, já foi confirmado que a mercadoria já está pronta para embarcar, então a gente já está com meio caminho andado. A hora que chegar aqui é só o tempo de dar presença de carga, registrar e, assim, e solicitar para o cliente fazer nota fiscal. Esse é um ponto também que tem muito importadores que começam, os novos principalmente, com os processos de importação, e eles não esquecem de validar se o sistema está apto para a emissão de nota fiscal. Às vezes passa um dia, 2 dias a mercadoria na estação aduaneira, no porto, porque está tendo problema para emissão de nota fiscal. Isso também é custo. Então a gente sempre tem que olhar para isso, a gente sempre dá esse alinhamento para os clientes. Olha, o teu sistema está parametrizado de forma correta para emissão de nota fiscal, vou precisar de nota fiscal para tirar o caminhão do porto, liberar o navio, liberar o container, liberar no aéreo, seja qual for, a historinha sempre é a mesma. Então a gente precisa estar alinhado, sempre dar esse direcionamento aos clientes. E aqui eu trago que quando a gente tem essa visão de que a gente quer ajudar o outro, de que a gente quer entregar resultado, que é um trabalho de formiguinha, e literalmente é um trabalho de formiguinha, a gente precisa sempre conscientizar todo mundo, todos envolvidos no processo. É cobrar o transporte, é cobrar o agente de carga, é cobrar o representante que a gente subcontratou lá na outra fronteira. Porque, para mim, eu, Eliana, meu escritório de despachos aduaneiros, quero entregar resultados. Eu quero entregar resultados, sobretudo também com qualidade, porque é de suma importância as duas coisas estar alinhadas nesse processo. E daí teve uma outra situação também, que essa situação assim, eu até brinquei com o cliente depois. Ele faz bastante coisa comigo aqui no modal rodoviário, mas aí ele acabou contratando uma outra pessoa, por indicação de uma outra pessoa, não vou usar nomes, e para importação de um produto vindo do exterior, que agora eu não sei qual país. Só que daí ele veio para o modal marítimo. Só que daí depois eu acabei fiquei sabendo, eu não sabia, da operação, que daí uma das pessoas me ligaram e disse, Eliana, a gente está com um problemão, a gente não consegue resolver, e eu gostaria de ver com você como é que a gente faz para resolver essa situação. E o despachante, ele não se atentou, de ler a legislação, de olhar ali a legislação do Estado, que é em relação ao ICMS, do Estado, que o cliente só poderia usufruir do benefício de não pagar o ICMS se ele desembaraçasse os processos apenas em modal rodoviário. Então ele perderia esse benefício se ele fizesse desembaraço em qualquer outro tipo de modal, o marítimo ou o aéreo. E no caso era o marítimo, então ele perdeu o seu direito. E o despachante ele só foi se atentar
A hora que ele foi tratar o processo, desembaraçou o processo junto à Receita Federal, depois ele foi tratar o processo junto ao Estado, para poder tirar ali o ICMS ou exonerar. E daí ela veio com desespero, o que eu faço, Liliana? Eu não quero pagar, não posso pagar, vou ter prejuízo. Eu falei assim, você não tem saída, você vai ter que pagar o ICMS. Se você não pagar o ICMS, quanto mais você demorar para pagar o ICMS, você vai pagar o mesmo valor pela armazenagem, porque a armazenagem é uma fortuna. Então naquele mesmo dia eu fiz com que ele recolhesse o ICMS e já tirasse a mercadoria dele do porto, porque senão ia virar mesmo uma verdadeira fortuna ali os processos, o processo dele que ele importou achando que ia dar tudo certo, ou seja, acabou virando em custo, gente. Então é importante que o despachante leia a legislação, assim, é de obrigatoriedade do despachante saber quais são os impostos federais que irão incidir no processo de importação, é de obrigatoriedade do despachante. E aqui eu falo assim, não é obrigação do despachante saber qual é a legislação de cada estado, até porque é muita coisa, cada estado rege de uma forma, cada estado tem as suas particularidades, cada estado, estado tem que dar redução do ICMS, da isenção, da exonera, ou às vezes paga uma parte, outra parte não paga. Então assim, é difícil a gente conseguir acompanhar, mas eu, Eliana, eu sempre estou atenta a isso, eu gosto de ficar lendo e para poder ajudar a buscar quais são as fundamentações legais, quais são os critérios usados ali de cada estado para a gente poder dizer para o cliente, porque às vezes ele vem, Eliana, eu quero importar para tal estado, mas eu não sei se estão falando que a gente pode recolher tanto, uma parte, outra parte, mas não sei, peraí só um pouquinho, eu vou trazer a legislação, eu levo para ele a legislação, porque eu deixo tudo salvo, eu tenho um banco de dados, né, com essas informações, com os estados, e daí eu mando a legislação para ele e falo assim, só solicita para a sua contabilidade me ajudar com essas informações. Eu tenho a legislação, pede para ele dar uma lida nela, para ver se eu tô certa, e daí a gente segue. E daí o cliente já vem dizendo, a minha contabilidade confirmou, é isso mesmo, então vamos começar a operação. Então assim, eu sempre tô de olho nessas coisas, embora seja bastante complicado, né, você acompanhar tudo que está acontecendo, mas é de suma importância, isso te traz uma autoridade, te traz ali uma propriedade, né, para poder falar com o fiscal, falar com o cliente, né, dizer para ele, não, você pode fazer dessa forma que dificilmente vai dar errado, vai dar certo dessa forma. E é importante a gente sempre estar falando, sempre estar compartilhando, e eu gosto muito de compartilhar essas informações com todos, né, com os colegas que sempre pedem ajuda e também com os meus clientes que sempre estão querendo importar e exportar. E esse mundo do comércio exterior, ele está cada vez mais ficando gigantesco. Ele cresceu numa proporção aí, depois da pós-pandemia, que todo mundo quer importar e exportar. E da mesma forma que cresceu, né, tá tendo bastante gente ali envolvida dentro do processo de importação e exportação, não tem tanta gente qualificada para dar esse suporte para esse tanto de gente que vem aparecendo querendo saber como que importa, como exporta, como eu faço para não ter problema com as minhas operações. E aqui é uma coisa que você precisa estar sempre se atualizando, sempre. Isso é primordial dentro do processo. E o curso que eu tô dando, inclusive, pessoal, eu tenho criamos uma comunidade no Telegram, tá ali no link da minha bio. Eu gostaria muito que vocês entrassem lá, vai ter bastante novidade. Não sei se a Luciana tá aí ainda, se você puder colocar aqui também, Lu, coloca o link da comunidade para o pessoal já aproveitar e entrar. Ali a gente vai trazer bastante atualizações e tudo que está acontecendo na fronteira, no mundo do comércio exterior, porque o mundo de comércio exterior ele muda constantemente, ele sempre está em mudança.
ele sempre está apresentando mudança. Então daqui a pouco a gente também vai para do INPE, né? Que a gente vai deixar de usar a tela azul, mas é assunto para uma outra live, não para agora, porque a gente tem muita coisa para abordar. Eu tenho muito conhecimento adquirido nessa jornada de importação, que é uma jornada assim que eu aprendi, eu errei, eu chorei, eu dei risada, mas são coisas assim que eu voltaria e fazia tudo novamente, porque são com os erros que a gente aprende. A Luciana colocou o link ali da nossa comunidade, eu gostaria que vocês entrassem, e nessa comunidade a gente vai falar sobre tudo, tá? Eu quero que vocês trazem para mim as dúvidas, pontuem as dúvidas, pontue também se quer fazer alguma operação e não sabe como, pode trazer para mim que eu vou dar direcionamento na operação, porque eu entendo o início, meio e fim do processo, sem medo de errar. Sem medo de errar. E eu garanto para vocês que eu pego na mãozinha de vocês e vou fazer vocês aprender também esse processo. Porque depois que vocês conseguem entender o início, o meio e fim de uma operação, dificilmente vocês vão errar. É lógico, erros vão acontecer. Erros vão acontecer porque nós somos seres humanos e a gente às vezes acaba falhando, mas os erros têm que ser mínimos, né? Uma coisa ou outra, e não sempre. E não toda hora, e não todo momento, porque a Receita Federal ela vai penalizar mesmo, tá errado, ela vai penalizar, sem chance. Então o meu curso que eu vou ministrar, que é importação prática, tá voltada para quem quiser se atualizar, por exemplo, empresários, importadores que tem times de importação que precisa ali dar um alinhamento para o time, fazer o time se atualizar, empresas que está começando a criar times de importação também. Eu posso também dar esse direcionamento, colocar a pessoa certa no lugar certo. Os estudantes, gente, da faculdade, universitários, por favor, o mercado precisa de gente qualificada, precisa de gente que esteja ali, que é comprometido com o processo para entregar ao mundo do comércio exterior, que é maravilhoso. Uma boa entrega, um bom resultado e a gente, né, mostrar que o mundo do comércio exterior, importação, não é complexo, ele é super fácil. Basta a gente se dedicar, basta a gente estudar e basta a gente entender que é preciso a gente fazer, é preciso a gente lutar, é preciso a gente correr atrás para a gente obter um bom resultado. E era isso que eu queria trazer para vocês, e eu gostaria, se vocês tivessem alguma pergunta, por favor, façam, que eu vou responder com o maior prazer. Se também não quiser falar, pode entrar na comunidade, como eu falei, a Luciana colocou o link ali, na bio também tem ali o link da nossa comunidade, pode entrar lá, pontuar suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, e eu vou estar ali para responder, para dar direcionamento para cada um, conforme a necessidade de cada um, porque é pontual, né? Às vezes uma situação ou outra que é fácil de resolver, às vezes a pessoa não consegue ou nunca fez, eu tô ali para ajudar, que nem esses dias apareceu uma colega que precisava retificar uma DI. Retificar uma DI é quando você registra uma declaração de importação e ela tem um erro ou você precisa corrigir algo dentro dela, você precisa retificar ela, né, ir lá e fazer a correção dela dentro do sistema. E hoje teve várias mudanças, né? E daí eu ajudei a colega, meu Deus, eu não acredito, eu não sei, fiquei aqui não sei quanto, ela estava com o processo, acho que já estava uns 3 meses com o processo parado na mesa dela sem saber o que fazer, como fazer. Obrigada, Samara. Uma pergunta do Luciano: importar produtos com design é muito complicado? Na verdade, Luciana, eu até gostaria que você me passasse qual é a NCM desses produtos, para poder saber da complexidade. Não vou dizer que é ou não é, porque assim, vou depender muito da consulta do processo administrativo, né? Se tem órgãos anuentes envolvidos no processo, para me dizer da complexidade. Às vezes pode ser não complexo, mas ali vamos dizer que de repente ele precisa de uma atenção especial de algum órgão
para que possa demorar e a gente precisa fazer isso de forma antecipada, tá bom? Alguém quero parabenizar pelo conhecimento, foi Deus que colocou. Ai meu Deus, acredito que seja o Romilson. Eu que agradeço, eu já falei isso pra você, que você foi um presente na minha vida, chegou ali, tá no meu escritório e eu olhando pra você e você olhando pra mim, me fez acreditar o quanto Deus, Ele está no nosso caminho, basta a gente entregar tudo nas mãos dele. Então ali você é a prova viva de que Deus, Ele está trabalhando nesse processo e vem trabalhando e está presente nas minhas operações de escritório, porque aqui eu uso todas as normas éticas possíveis dentro da operação. Comigo não tem nada de jeitinho, comigo ou faz certo ou cai fora, né? Hoje, inclusive, até veio um cliente, né, me propor algumas coisas, eu falei, não, infelizmente, nada a ver com os meus valores, então eu até gostaria que você declinasse, mas que a minha jornada é outra. Eu preciso e quero agradar a Deus, que é o meu pastor, que é o meu mestre, que está me guiando aí pela minha caminhada. Wanderson, obrigada. Solange, obrigada. Vocês têm perguntas, pessoal? Fazem as perguntas do comércio exterior, que eu adoro responder as perguntas de importação. É lógico que se eu não souber, eu vou consultar e depois eu respondo, mas eu sempre dou uns pitacos aí no comércio exterior. A Samara tá aqui. A Samara, ela é uma pessoa que a gente está sempre conversando, eu adoro ela. A Solange também, as duas da exportação, são ninja nas exportações. A Samara sempre fala que ela não é especialista em nada, mas pensa numa guria que sabe sobre tudo de importação menor aqui, as exportações que passam direto ali pela ponte, né, que é a nossa ponte da amizade ali no Paraguai. Então, ela sabe, ela é expert sim, nesse quesito, né, Samara? A Solange, então, né, uma pessoa aí que está na exportação já há anos, então entende bastante aí sobre. Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Estou aqui à disposição para responder para vocês. E é isso, o comércio exterior, ele está em expansão, ele só precisa de gente qualificada para tornar ele aí uma imagem linda e maravilhosa, né? Porque hoje tem bastante gente sim na área, mas é muito teoria, né? Muito teórico, quase nada prático. Eu não, eu sou prática, eu estou registrando declaração de importação todos os dias, estou acompanhando os deferimentos dos órgãos anuentes, estou solicitando deferimento também, estou sempre presente, quero estar sempre presente porque eu amo essa profissão, embora alguém fale que eu sou louca, né, por gostar de importação, mas eu gosto muito da importação, gosto muito desse mundo, tá em constante mudança e tá mudando mesmo, a gente precisa se adequar, precisa, né, para poder ser competitivo cada vez mais no mercado, senão daqui a pouco a gente também tá fora do mercado. É isso. Alguém tem... Bom, tá aparecendo aqui com umas letrinhas, não sei quem é. Se tiver mais pergunta, pessoal, se tiver pergunta pode fazer, senão daí eu vou encerrar aqui a nossa live e agradecer profundamente por vocês estarem aqui, por vocês estarem me acompanhando nesse processo. A melhor despachante. Obrigada. A Leila amada, obrigada. Ó, a melhor despachante, a melhor. Ai, gente, eu tô sempre... Obrigada. E é esse o meu propósito, é essa a minha missão nessa trajetória, de fazer o melhor, de dar o meu melhor, sempre o melhor. Entregar resultados. Eu sempre falo que antes de vir a moeda, a troca da moeda, você me paga, eu faço, eu quero te entregar resultados. Depois que eu te entregar resultado, e você vai falar pra mim se valeu a pena ou não. É sobre isso.
Nunca é sobre dinheiro, nunca, pra mim nunca. É sempre entregar um bom resultado, sempre, sempre. E eu tô aqui pra isso. É lógico que a gente às vezes falhamos mesmo, mas eu tô sempre atenta a tudo e atender a todos com muito amor e carinho em todas as operações.